Ele tinha coroas, exércitos, riqueza, palácios grandiosos. Mas também carregava um medo constante e morrer sem deixar um herdeiro. Esse medo não era apenas uma questão pessoal. Era um risco político capaz de derrubar um reino inteiro. Henrique VIII transformou sua obsessão em política de Estado. Foi capaz de desafiar o Papa, romper com a Igreja Católica, criar uma religião própria e descartar esposas, amigos e conselheiros como se fossem peças em um tabuleiro sombrio. Hoje, no dossiê das sombras, vamos seguir os rastros de cartas, decretos e julgamentos para entender como a vida de um único homem mergulhou a Inglaterra em um ciclo de medo, sangue e perseguição. Capítulo 1 Inglaterra em crise. No início do século XVI, a Inglaterra parecia um reino periférico diante das potências que a cercavam. A França florescia sob uma monarquia centralizada e militarmente poderosa. A Espanha, unificada sob os reis católicos e agora governada por Carlos V, era dona de um império que se expandia além do Oceano Atlântico, explorando as riquezas do Novo Mundo. E, acima de todos, a Igreja de Roma ditava as regras não apenas da fé, mas também da política europeia. Nesse cenário, a Inglaterra era uma ilha vulnerável, dividida internamente e constantemente ameaçada de ser esmagada pelos vizinhos continentais. Sua dinastia, os Tudors, era jovem. Henrique VII, pai de Henrique VIII, havia conquistado o trono em 1485 após derrotar Ricardo III na Batalha de Bosworth, pondo fim à sangrenta Guerra das Rosas. Essa guerra civil entre as casas de York e Lancaster havia devastado o país por décadas. O povo inglês estava cansado de conflitos e ansiava por estabilidade. Mas mesmo após a vitória de Henrique VII, a legitimidade da nova dinastia ainda era questionada. Rumores de herdeiros sobreviventes da linhagem rival continuavam a circular, e conspiradores nunca estavam muito longe. Foi nesse contexto que Henrique VIII herdou o trono em 1509. Ele não recebeu apenas a coroa de ouro, mas também o fardo da instabilidade. Jovem, carismático, atlético, Henrique parecia promissor. Era apaixonado por esportes, música e artes. Educado para a realeza, tinha carisma para conquistar multidões e imponência para se destacar entre os príncipes europeus. Mas, junto com esse brilho inicial, havia um peso oculto: o futuro da dinastia Tudor ainda era incerto. A memória da Guerra das Rosas permanecia viva, e muitos temiam que, sem uma sucessão sólida, a Inglaterra voltaria ao caos das disputas pelo trono. Os primeiros anos de seu reinado foram marcados por entusiasmo. Retratos da época mostram um rei jovem, de porte atlético, com olhar confiante. Os cronistas descrevem-no como um príncipe do Renascimento, culto, amante de torneios, caçadas e banquetes. Henrique parecia encarnar a promessa de uma nova era para a Inglaterra. Mas o que poucos percebiam era que, por trás da imagem de um rei ideal, crescia uma ansiedade que se tornaria sua maior obsessão e a necessidade de consolidar sua linhagem. Não bastava governar bem. Era preciso garantir um herdeiro homem que assegurasse a continuidade da dinastia Tudor. Sem isso, todo o brilho de seu governo poderia se desfazer em poucos anos. As pressões externas aumentavam essa preocupação. Espanha e França disputavam constantemente influência na Europa, e alianças matrimoniais eram as armas mais poderosas da diplomacia. O trono inglês não poderia ficar vulnerável, nem arriscar uma disputa sucessória que convidaria os vizinhos à intervenção. Henrique sabia que não tinha apenas ambição. Ele tinha pressa. Cada decisão, cada casamento, cada batalha a partir dali seria moldada por esse medo que crescia em silêncio, o medo de morrer sem deixar um herdeiro para segurar a frágil coroa dos Tudors. Capítulo 2 – O objetivo político. No século XVI, o trono não era apenas um símbolo de poder. Era, sobretudo, uma questão de sobrevivência. Um rei sem herdeiro não deixava apenas um vazio familiar, mas abria a porta para guerras civis, invasões estrangeiras e disputas sangrentas que poderiam destruir todo um país. Henrique VIII sabia disso melhor do que ninguém. Sua própria dinastia, os Tudors, havia chegado ao poder após décadas de conflito entre as casas de York e Lancaster. Ele crescerá ouvindo as histórias da Guerra das Rosas, da instabilidade que devorava o reino e da necessidade de assegurar a sucessão a qualquer custo.
Um único erro poderia mergulhar a Inglaterra novamente no caos. Assim, desde o início de seu reinado, uma questão se tornou prioridade: gerar um filho homem. Um herdeiro legítimo era a garantia de continuidade dinástica, de estabilidade política e de respeito entre as potências vizinhas. Uma filha, naquele contexto, representava vulnerabilidade. Embora mulheres pudessem herdar tronos, a ideia de uma rainha reinante ainda era vista como fraqueza. Temia-se que um casamento mal arranjado trouxesse domínio estrangeiro ou que a nobreza se dividisse apoiando diferentes pretendentes. Henrique casou-se em 1509 com Catarina de Aragão, filha dos poderosos reis católicos da Espanha. A união parecia perfeita, consolidava uma aliança valiosa. Fortalecia a posição internacional da Inglaterra e ligava os Tudors à dinastia mais respeitada da época. Durante anos, Henrique e Catarina foram vistos como um casal exemplar, unidos não apenas pelo dever, mas também pelo afeto. O povo os admirava, e a aliança com a Espanha trazia prestígio. Mas o brilho começou a se apagar com o passar dos anos. Catarina sofreu várias gestações mal-sucedidas e abortos, natimortos, filhos que não sobreviveram além da infância. Apenas uma criança vingou, em Maria Tudor. Embora saudável, Maria não satisfazia a obsessão do rei. Aos olhos de Henrique, sem um filho homem, a dinastia estava condenada. Os registros da época revelam a angústia do monarca. Em cartas, ele implorava por sinais divinos de que teria um sucessor. Muitos conselheiros compartilhavam dessa preocupação, lembrando de exemplos de reinos arruinados pela falta de herdeiros varões. A memória mais próxima era a da própria Guerra das Rosas, que ainda assombrava a nobreza inglesa. Para Catarina, a frustração era dupla. Como mulher devota e educada na fé católica, sentia-se culpada por não cumprir o papel esperado em dar continuidade à linhagem. Mesmo assim, manteve sua posição com dignidade, recusando-se a aceitar a anulação do casamento quando Henrique começou a considerar essa possibilidade. Mas para o rei, a paciência estava se esgotando. O medo de morrer sem herdeiro crescia a cada ano. Ele já não era mais o jovem príncipe atlético coroado em 1509. O tempo passava, e com ele a pressão se tornava insuportável. Sem um filho, tudo poderia ruir: tratados, alianças, a própria autoridade real. A partir desse ponto, a vida pessoal de Henrique VIII deixou de ser apenas um aspecto privado e tornou-se política de Estado. O destino do reino estava entrelaçado ao ventre de suas esposas. Cada casamento, cada tentativa de sucessão, cada intriga da corte seria guiada pela mesma obsessão em garantir que a dinastia Tudor não desaparecesse com sua morte. Henrique VIII transformou seu objetivo político em obsessão pessoal. E, pouco a pouco, essa obsessão o transformaria em um dos reis mais temidos da história. Capítulo 3 – Casamentos como armas. Na corte Tudor, casamentos não eram sobre amor. Eram tratados, alianças e armas diplomáticas. Para Henrique VIII, cada esposa foi um capítulo em sua guerra pessoal contra o tempo, contra a infertilidade e contra a ameaça de instabilidade dinástica. O rei não via mulheres como companheiras, mas como peças em um tabuleiro sombrio, que podiam ser movidas, sacrificadas ou descartadas conforme sua utilidade. Catarina de Aragão em A Rainha Rejeitada. O primeiro casamento de Henrique, com Catarina de Aragão, durou mais de 20 anos. No início, foi uma união respeitada. Catarina era admirada pelo povo, considerada um modelo de virtude e devoção. Mas a ausência de um filho homem corroeu lentamente o relacionamento. Cada aborto, cada criança morta, aumentava a pressão. Apenas Maria sobreviveu, mas não era o herdeiro que o rei desejava. Frustrado, Henrique pediu ao Papa a anulação do casamento, alegando que era inválido por Catarina ter sido esposa de seu irmão. Roma recusou. A recusa não apenas feriu o orgulho do rei, mas também o empurrou para a ruptura definitiva com a Igreja Católica. A queda de Catarina não foi apenas uma tragédia pessoal. Foi a faísca que incendiou a reforma inglesa. Anne Boleyn, em A Estrela que Caiu. Enquanto o casamento com Catarina desmoronava, Henrique encontrou em Anne Boleyn uma nova promessa. Jovem,
Carismática e ambiciosa, Anne se destacou como dama de companhia. Diferente das demais, recusou-se a ser apenas amante, exigindo casamento. Para tê-la, Henrique rompeu com Roma, fundou a Igreja Anglicana e coroou-se chefe supremo da fé inglesa. O gesto abalou a Europa. Em 1533, Anne foi coroada rainha. O nascimento de Elizabeth trouxe esperança, mas não era o herdeiro homem. Intrigas cresceram. Anne foi acusada de adultério e conspiração. Julgada e condenada, foi executada em 1536 na Torre de Londres. Sua morte foi um aviso, e a mesma paixão que coroava também podia decapitar. Jane Seymour e Vitória e Tragédia. Poucos dias após a execução de Anne, Henrique casou-se com Jane Seymour, discreta e obediente. Em 1537, ela deu ao rei o tão esperado filho homem em Eduardo VI. O reino celebrou com festas, sinos e banquetes. Finalmente, o herdeiro estava garantido. Mas a alegria foi breve. Jane morreu dias após o parto, vítima de complicações. Henrique declarou-a a sua verdadeira esposa, a única que lhe deu o sucessor legítimo. Ordenou que fosse sepultada ao seu lado em Windsor, um gesto que revelava tanto amor quanto obsessão. Ana de Cleves, e o casamento arranjado. Depois da morte de Jane, a corte buscou outra esposa. Em 1540, Henrique casou-se com Ana de Cleves, uma princesa alemã escolhida para reforçar alianças contra a França e a Espanha. Retratos mostravam-na bela, mas o rei, ao conhecê-la, declarou sentir-se enganado. O casamento nunca foi consumado. Poucos meses depois, foi anulado. Surpreendentemente, Ana teve sorte. Recebeu títulos, propriedades e foi chamada de irmã do rei. Viveu em relativa tranquilidade, sobrevivendo a Henrique e a todas as demais esposas. Catarina Howard, em juventude e imprudência. Logo após anular o casamento com Ana, Henrique voltou-se para Catarina Howard, prima de Anne Boleyn. Jovem, alegre e sedutora, trouxe vitalidade ao rei envelhecido. Mas rumores de infidelidade se espalharam. Interrogatórios revelaram relações passadas e encontros secretos. Em 1542, Catarina foi condenada por traição e executada na Torre de Londres, implorando perdão até o último instante. Sua juventude não a protegeu. Seu destino foi o mesmo da prima em A Lâmina Afiada. Catarina Parr em A Sobrevivente. A sexta e última esposa de Henrique foi Catarina Parr, viúva 2 vezes, culta e experiente. Casou-se com o rei em 1543. Atuou como enfermeira, conselheira e até regente em algumas ocasiões. Aproximou-se das filhas do rei e tentou unir a família real, quase caiu vítima de uma conspiração por heresia, mas soube recuar no momento certo e escapou da execução. Sobreviveu a Henrique e ficou conhecida como a Rainha Sobrevivente. Cada uma dessas mulheres representou mais do que um capítulo da vida pessoal do rei. Representaram alianças, rupturas e a face cruel da política dinástica. Algumas morreram rejeitadas, outras decapitadas. Apenas uma sobreviveu ao casamento. Todas foram vítimas da mesma obsessão e o medo de um rei em não deixar herdeiros. Na corte Tudor, o amor era apenas uma ilusão. O verdadeiro jogo estava sempre nas mãos de Henrique VIII, e seu tabuleiro era manchado de sangue. Capítulo 4 – Em A Máquina da Corte. Henrique VIII não governava sozinho. Seu poder, embora absoluto, era exercido através de uma complexa engrenagem na corte. Palácios e castelos tornaram-se palco de alianças, conspirações e quedas espetaculares. Para sobreviver ali, não bastava lealdade, era preciso utilidade. Henrique transformava conselheiros em armas, elevando homens comuns à glória e, em seguida, lançando-os à ruína quando já não serviam aos seus propósitos. Entre os exemplos mais notórios estão Thomas More e Thomas Cromwell, nomes que se tornaram símbolos do preço da consciência e da política na Inglaterra Tudor. Thomas More e o mártir da consciência. More era humanista, intelectual refinado e autor de Utopia. Católico devoto, acreditava em um governo justo e moral. No início, sua amizade com Henrique parecia sólida.
Mor chegou a ser chanceler, uma das posições mais poderosas do reino. Mas quando Henrique rompeu com Roma e se declarou chefe supremo da Igreja da Inglaterra, Mor recusou-se a jurar lealdade ao ato de supremacia. Para ele, obedecer ao rei acima do Papa era trair sua fé. Henrique não tolerava dissidência. Mor foi preso na Torre de Londres, em 1535, executado por traição. Sua morte chocou a Europa e mostrou que até o homem mais respeitado do reino podia ser silenciado. A mensagem era clara: consciência individual não valia mais que a vontade do rei. Thomas Cromwell, o arquiteto da Reforma. Se Mor representou a voz da moral, Cromwell encarnou o pragmatismo político. Braço direito de Henrique após a queda do cardeal Wolsey, Cromwell foi o verdadeiro arquiteto da Reforma inglesa. Ele reorganizou o Estado, centralizou a administração, confiscou terras da Igreja e fortaleceu o tesouro real. Por anos, foi indispensável. Mas seu poder crescente despertou inveja e medo. O fracasso do casamento com Ana de Cleves foi usado como pretexto para derrubá-lo. Em 1540, Cromwell foi acusado de traição e executado. O homem que ajudou Henrique a construir seu império religioso foi destruído pelo mesmo sistema que criou: o ato de supremacia e o controle da fé. Em 1534, Henrique aprovou o ato de supremacia, proclamando-se chefe supremo da Igreja da Inglaterra. Foi uma ruptura sem precedentes. O Papa deixava de ser a autoridade espiritual sobre os súditos ingleses. Agora, fé e política se confundiam sob o mesmo comando, o do rei. Esse ato transformou a religião em um instrumento de poder. Qualquer crítica ao monarca poderia ser vista como heresia ou traição. Monges e padres que resistiram foram perseguidos, alguns executados publicamente. O medo de desafiar Henrique se espalhou por mosteiros, vilas e cidades. A corte como teatro do medo. O ambiente na corte Tudor era de constante vigilância. Amizades eram frágeis, alianças mudavam da noite para o dia. Conselheiros sabiam que bastava uma palavra errada, um olhar suspeito ou uma intriga bem articulada para acabar na Torre de Londres. Henrique cultivava essa atmosfera de incerteza. Ao mesmo tempo em que premiava com títulos e riquezas, não hesitava em mandar para o cadafalso antigos aliados. Isso lhe garantia controle absoluto, todos sabiam que o rei podia levantar ou destruir destinos em um instante. A corte, nesse sentido, era mais que um centro de poder. Era um tabuleiro mortal, onde cada movimento era calculado sob a sombra do rei. E Henrique VIII, no centro desse tabuleiro, jogava com vidas humanas como quem rearranja peças de um jogo que só ele podia vencer. Capítulo 5 – As consequências. Cada decisão de Henrique VIII não ficava restrita às paredes dos palácios. O impacto se espalhava pelas vilas, campos e cidades de toda a Inglaterra. Enquanto o rei movia peças em seu jogo de poder, o povo pagava o preço com sangue, suor e medo. O colapso dos mosteiros. Um dos efeitos mais visíveis da ruptura com Roma foi a dissolução dos mosteiros. Monges e freiras foram expulsos, bibliotecas inteiras destruídas, terras confiscadas pelo rei. Aqueles lugares, que durante séculos serviram como refúgio espiritual, centros de caridade e até hospitais, desapareceram quase da noite para o dia. Henrique transformou essas propriedades em moeda de troca, entregando terras a nobres leais ou vendendo-as para encher os cofres reais. Para o povo, isso significou perda de assistência, fome e desamparo. Muitos viam os mosteiros como o último recurso em tempos de dificuldade. Agora, encontravam apenas ruínas. O peso da guerra. Henrique sonhava em colocar a Inglaterra no mesmo patamar de França e Espanha. Isso significava campanhas militares caras e arriscadas. Guerras contra a França e contra a Escócia drenavam recursos, exigiam novos impostos e obrigavam camponeses a abandonar os campos para lutar sob a bandeira real. As vitórias eram poucas e custosas, e muitas vezes o ganho territorial era efêmero. Mas o impacto no povo era permanente, em fome, miséria e endividamento. Documentos da época relatam revoltas locais contra os aumentos de impostos e a tirania fiscal imposta para sustentar as ambições do rei. Execuções e medo.
O reinado de Henrique foi marcado por execuções em massa. Nobres, conselheiros, religiosos e até cidadãos comuns eram acusados de traição ou heresia. As punições eram exemplares, realizadas em praças públicas para servir de aviso. As pessoas viviam em constante estado de alerta. Uma palavra errada podia significar prisão. Uma opinião contra o rei podia ser interpretada como conspiração. Até vizinhos e familiares eram incentivados a denunciar suspeitos. A confiança social se deteriorou, substituída pela vigilância e pelo medo. Economia instável. A dissolução dos mosteiros, combinada com gastos militares, provocou instabilidade econômica. Henrique buscava recursos em todos os cantos, aumentava impostos, desvalorizava moedas e confiscava propriedades. O povo sofria com preços altos e escassez de alimentos. Enquanto isso, os nobres próximos ao rei enriqueciam com terras tomadas da igreja. A desigualdade aumentava, criando ressentimento entre os mais pobres. Cultura sob censura. A Inglaterra do período Tudor também viu a cultura ser moldada pelo medo. Escritores e pensadores tinham de medir suas palavras. Publicações contrárias à política religiosa do rei eram proibidas, e muitos intelectuais foram perseguidos. Ainda assim, esse ambiente tenso também deu origem a um florescimento controlado, e a propaganda real retratos, hinos e sermões pintavam Henrique como líder supremo, quase sagrado, cultivando a imagem de um rei escolhido por Deus. O povo como refém. Para a população comum, a vida sob Henrique VIII era um constante equilíbrio entre obediência e sobrevivência. O rei controlava não apenas a política, mas também a fé. Quem seguisse a Igreja de Roma era acusado de traição. Quem ousasse criticar a nova igreja podia ser chamado de herege. Em ambos os casos, o destino era o mesmo, julgamento e morte. A Inglaterra tornou-se um reino em que o medo era a lei. O medo de falar. O medo de acreditar. O medo de existir fora das regras impostas pelo rei. Henrique governava pelo terror, e o terror espalhava-se como sombra. Do camponês que temia perder suas terras ao nobre que tremia ao cruzar os corredores da corte, todos sabiam que suas vidas estavam presas ao humor de um homem só. Capítulo 6 – No legado. Henrique VIII morreu em janeiro de 1547, aos 55 anos, debilitado, obeso e atormentado por feridas crônicas nas pernas que o faziam sofrer intensamente. O rei que um dia fora atlético e vibrante terminou a vida encurralado pela doença, pela solidão e pelos fantasmas de suas próprias decisões. Mas, ao deixar este mundo, não abandonou a Inglaterra em paz. Seu reinado moldou as gerações seguintes, não apenas pelo que construiu, mas também pelo que destruiu. A sucessão incerta. Henrique deixou apenas um filho legítimo e Eduardo VI, fruto de seu casamento com Jane Seymour. O menino tinha apenas 9 anos quando herdou o trono. Doente e frágil, governou pouco tempo antes de morrer em 1553, aos 15 anos. Sua morte reacendeu os temores de instabilidade que tanto haviam perseguido o pai. As filhas de Henrique assumiram em seguida. Maria, filha de Catarina de Aragão, subiu ao trono determinada a restaurar o catolicismo. Seu governo ficou marcado pela perseguição religiosa e pelas fogueiras que lhe renderam o apelido de Bloody Mary. Após sua morte, foi a vez de Elizabeth, filha de Anne Boleyn. Sob seu reinado, a Inglaterra entrou em sua chamada Era de Ouro, derrotando a armada espanhola e tornando-se potência mundial. Ironicamente, a herdeira que mais marcou a história foi uma mulher, exatamente o que Henrique tanto temia. Divisão religiosa e política. O rompimento com Roma deixou feridas profundas. A Inglaterra se dividiu entre católicos e protestantes, e essa disputa sangrenta se arrastou por décadas. O país mergulhou em guerras religiosas, conspirações e rebeliões que moldaram não apenas a política interna, mas também sua posição no cenário europeu. O ato de supremacia transformou o monarca inglês em chefe da fé, criando um sistema em que religião e política se confundiam. Esse modelo perdurou, consolidando a Igreja Anglicana, mas também gerando séculos de tensão entre diferentes confissões. O mito e o homem.
Henrique VIII permanece até hoje como um dos reis mais lembrados da história. Retratos o mostram imponente, de pernas abertas, peito estufado, mãos apoiadas na espada e no punho da coroa. A imagem projetada era a de um governante absoluto, quase divino. Mas por trás dessa construção, havia um homem dominado pelo medo. O medo de perder o trono. O medo de morrer sem herdeiros. O medo de ver sua dinastia desaparecer como tantas antes dele. Esse medo guiou suas escolhas, custando vidas, arruinando instituições e transformando o reino. Um legado de medo e poder. Henrique queria estabilidade. Mas o que deixou foi um rastro de divisão, perseguição e sangue. O povo recordava as execuções, as ruínas dos mosteiros, os impostos pesados e o silêncio forçado imposto pela tirania. Seus conselheiros lembravam-se da ascensão meteórica e das quedas brutais, do favor real que podia virar sentença de morte. Suas esposas, reduzidas a símbolos, lembravam ao mundo que até a rainha não estava segura diante do trono. Ainda assim, não se pode negar que Henrique transformou a Inglaterra. Sua ruptura com Roma abriu caminho para a criação de uma identidade nacional distinta, independente da Igreja Católica. Seu governo fortaleceu a autoridade real, centralizou o Estado e lançou as bases para o futuro Império Britânico. O preço, no entanto, foi alto e medo, sangue e um legado marcado mais por excessos do que por conquistas. O julgamento da história. Séculos depois, Henrique VIII ainda fascina e assusta. Para alguns, foi o homem que consolidou a Inglaterra como potência. Para outros, um tirano cruel que sacrificou tudo e todos em nome de sua obsessão pessoal. Seu nome permanece entre mito e documento, lembrado tanto pelas histórias de suas 6 esposas quanto pelas reformas que mudaram para sempre o destino do país. Henrique VIII queria ser lembrado como o rei que garantiu a continuidade da dinastia Tudor. Mas, no fim, seu maior herdeiro foi o medo. O medo que moldou sua vida, suas decisões e sua memória. O medo que, como uma sombra, ainda paira sobre sua história. A história de Henrique VIII não é apenas sobre casamentos e poder. É a história de como o medo pode se tornar política de Estado. Se quiser o dossiê completo das rainhas Tudor, comente Tudor aqui embaixo. E lembre-se, cada sombra deixa rastros nos documentos. Cabe a nós segui-los.